Política, com Rosiane Carvalho. Quatro horas e 43 minutos em Manaus. Você já sabe, sempre esse horário tem Rosiane Carvalho com destaque de política. Rose, muito boa tarde para você. Prazer imenso estar aqui no segunda edição com você, inclusive, e com a Thaís. Muito bom ouvir você também, Ricardo. Boa tarde para todo mundo aqui da Band News. Vamos lá. A gente tem dois destaques de política, né, Thaís e Rose. Vamos começar, Rose, falando sobre o Ministério Público Federal, que fez uma coletiva de imprensa na quarta, né, onde tratou sobre as violações dos direitos dos indígenas em Autazes para exploração de potássio, né? Olha, exatamente. Para pontuar rapidamente, é uma série de informações que ocorreram no entorno daquele evento da Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui em Manaus, uma extensão de uma agenda que começou lá em Brasília. Bom, a gente teve debates onde os indígenas do Rio Abacaxi, indígenas de Autazes, lá da terra indígena Mura, indígenas também de Silves, também Mura, falaram a respeito de uma série de violações que a gente tem acompanhado em detalhes. Essas questões elas vão se avolumando cada vez mais, a gente percebe realmente uma série, assim, abusos em escala, de respeitos às garantias, aos direitos desses indígenas. O Ministério Público, nesse dia, lançou um site com a ordem cronológica desse caso na esfera judicial, embora também traga alguns pontos ali a respeito da questão histórica da presença dos Mura, que é negado na justiça por essas duas empresas à frente desses negócios, que é a Potássio e a Eneva, né? A Potássio em Autazes, a Eneva, e toda essa articulação política que a gente já tem tratado aqui também, em matérias em outros espaços também. Isso é importante chamar a atenção da imprensa e pautar todos esses assuntos. O importante também é que foi dada a voz para os indígenas nesses espaços, especialmente no espaço do Seminário Internacional, a gente, infelizmente, com pouca atenção da mídia no Seminário Internacional. E aí o que eu quero dizer é que tem uma crítica que é preciso ser feita, né? É preciso que haja, assim, críticas muito contundentes à atuação da mídia. Eu mesma faço isso como uma forma de autocrítica até de tudo que a gente falha, e a gente tem falhado em função de ceder de todas as formas, veículos e jornalistas também, a essa pressão do poder político e econômico. E mascarar a verdade de uma forma muito cruel, às vezes com as populações mais frágeis, especialmente os indígenas, mais vulnerabilizadas pelo poder público, pelo Estado. Não que eles sejam frágeis, porque eles são muito fortes. No entanto, é preciso que haja uma visão técnica por parte do Ministério Público Federal, minimamente, sobre o funcionamento da mídia, de todas essas relações também, claro, com certeza, mas estrategicamente quando convoca uma coletiva, né? Se queria fazer um seminário tão longo, podia lançar um seminário, e seria uma ideia interessantíssima para jornalistas aqui de Manaus, com dados, para ser tão longo. Porque há horários que precisam ser respeitados, né? Divulgação dessas informações. Uma outra coisa, e aí um não pode pagar por todos, eu defendo o meu lado também, né? Havia uma série de programações, eu fui dedicar um tempo lá, não havia uma novidade, né, a rigor, naquele anúncio do Ministério Público Federal. E jornalismo se faz também pautado por novidade. A novidade que havia, o Ministério Público Federal entregou de bandeja para a Folha de São Paulo um dia antes. Tudo bem, pode ser uma estratégia do Ministério Público Federal. E eles vão dizer que não passaram. E eu não sou boba de dizer que acredito nisso, porque eu sei que há um determinado tratamento, muitas vezes privilegiado, que é o que eu não concordo, para jornalista que não é daqui de Manaus, do Amazonas. Nós temos uma ordem técnica para dar cumprimento às nossas pautas. Se elas não são estabelecidas com clareza, nós temos mais ainda desvantagem. Os jornalistas que se interessam pela pauta ficam ainda mais na desvantagem na luta para que essas informações circulem aqui em Manaus, né? Que é uma crítica que tem que ser feita. Os poucos que foram lá foram tratados, até se o menino lá de uma TV perguntou se podia fazer uma pergunta, mas depende da pergunta que ele podia fazer. Eu acho um absurdo. A minha escolha sempre, quando eu vou, é para ouvir os indígenas. Eu até evito ouvir esses brancos, né, da área judicial, que não sabem equilibrar e tratar com respeito o que deve ser tratado com respeito. Essa é uma crítica que eu queria fazer aqui a respeito dessas questões, e isso prejudica, sim, né, essa divulgação desse conteúdo em Manaus também.
Inclusive, o próprio aviso de imprensa saiu bem depois para a mídia aqui local do estado. Até os colegas de outros sites, como a Amazônia Real, tantos e tantos outros, perguntaram se eu recebi, eu disse que não, e é uma coisa incrível, você pontuou algo que a gente observa nas coletivas de imprensa do Ministério Público e tantos órgãos também, privilegiar jornalistas de outros veículos de fora, principalmente. Um dado que a gente lamenta, até porque prejudica a apuração de quem precisa apurar aqui no Estado, né, também, é algo que é preocupante também com relação ao trabalho jornalístico, né? E não é só o Ministério Público Federal, viu? O IBAMA faz isso, né? Reserva lá uma queima de uma draga de garimpo para o Jornal Nacional e tal. Enfim, no caso do IBAMA é ainda mais complexo, né? Porque queimar uma não resolve o problema nem do IBAMA, nem da questão ambiental. O debate precisa ser amplo, existem características complicadas na mídia, mas não é o IBAMA e o Ministério Público que vão resolver. Eles precisam entender, fazer a leitura, entender como é que funciona o horário de entrada no jornal, saber que o jornalista precisa de novidades, senão a gente é muito complicado. E convocar uma coletiva, né? E a sua novidade ser passada um dia antes para outro veículo, eu não sei, assim, é tipo chamar a gente para fazer de bobo, né? Não é isso, não pode ser dessa maneira. Isso não quer dizer que a questão dos MURA não seja extremamente importante, ela esteja com frequência na nossa pauta, né? Através dos próprios indígenas. Sobre esse assunto. Você já abordava a questão dos indígenas, da busca deles para trazer questões, pautas que eles já debatem há muito tempo, pedem um olhar do governo federal a respeito disso. Queria saber se nesse encontro que teve da Corte Interamericana aqui, você conseguiu conversar e se algo mudou, se eles passaram algo dos próprios indígenas, da vivência deles, como alguma novidade para você. Olha, eu penso que assim, a rigor da violência que eles sofrem, não. O que mudou é uma ampliação do fortalecimento das articulações deles. E, inclusive, durante o seminário que aconteceu no Palácio da Justiça, eu pedi para que eles pudessem, o que eles tinham de recado para falar para a mídia. E eles têm muito recado para falar para a mídia em Manaus. De forma geral, das falhas da cobertura da mídia em Manaus. De eles não serem ouvidos, de eles serem ignorados, de quando eles leem as notícias, eles até citam os veículos, a gente chega lá para a gente e a gente olha e vocês estão dizendo que a gente é tudo a favor, ou que a gente não existe lá, isso não é verdade. O que nós estamos pedindo é que vocês nos ouçam também e digam a verdade. A verdade não é só o que o governo reproduz. Eu vou até compartilhar alguns vídeos nas minhas redes sociais também, assim que eu consegui um tempinho de fazer o corte. Em relação, Rose, às novas movimentações, isso é um assunto das pautas indígenas que a gente sempre traz no Exclusiva com a Rosiane Carvalho. Ela nunca esquece ou nunca